Oi gente, estou aqui para mais um vídeo, espero e torço para que todos vocês estejam bem. Este vídeo é para responder algumas perguntas, basicamente sobre espírito, né? Essas perguntas surgiram no vídeo anterior, né, nos vídeos anteriores que eu fiz, então estão elas aqui. Esses seres piratas, eles são espíritos diferentes de outros espíritos? Existem vários tipos ou espécies de espíritos? Eu imaginava que só existia uma espécie de espírito, e esse espírito entrava em diferentes corpos. Por exemplo, hoje eu estou em um corpo humano, mas amanhã, se eu quiser, eu poderei reencarnar como reptiliano, grey, formiga, cavalo, etc. Ou não. Então vou responder essas primeiras aqui, depois eu respondo as outras. Sobre o espírito, né? O que é o espírito? Primeiro a gente tem que saber o que é espírito para ver se eles são um tipo diferente, né? A respeito desses piratas que ele fala, nos vídeos anteriores eu falei que esse sistema é regido por uma espécie de piratas, né? O governo, os caras tomaram a posse do sistema, se apossaram da vida que tinha aqui na Terra, eles vieram, né? Falaram, nós somos deuses tais, e se apossaram da criação, né? Então a humanidade, esses cultos que a humanidade rege, sempre é para eles, né? Como se fossem deuses e tal. Encarnados, eles têm alguns braços, digamos, né? Tem pessoas que servem eles, né? Que cultuam eles, né? Que coordenam, essas pessoas coordenam o mundo. Então essas pessoas representam eles aqui na Terra. Então esse que eu chamo de piratas, né? Eles vieram e se apossaram de algo que não é deles, né? Então assim, não é um governo legítimo. Sobre espírito, o espírito é mais complicado, né? Porque a gente tem aqui o corpo físico, o corpo emocional. Depois a gente tem o corpo mental, né, que já é bem muito mais avançado do que o corpo emocional e o corpo físico, né, bem de longe. E depois a gente vai ter a consciência, né, que ainda está bem mais longe então que o corpo mental. Então a gente com o corpo mental, a gente está tentando entender o que é a consciência, né, e o que está além da consciência, né, que é o todo. A consciência, quando eu falo, já é essa consciência nossa individualizada. Então assim, lá no Espiritismo, no livro dos Espíritos, fala que o espírito, ele é muito simplista, né? Ele coloca o espírito como o próprio todo, né? Ele não fala ali do espírito individualizado, só fala que o espírito vem e plasma um corpo, que é o perispírito, e através desse perispírito vai usar para estar encarnando, né, diversos corpos. Então ele simplifica como se tivesse só espírito, né, do nada, aí de repente plasmou ali um corpo e se encarnou num corpo humano. A gente sabe que a gente tem vários corpos, né? Não é só um. Então, por exemplo, se você desencarnou agora, você vai usar o corpo de alma, né? Vai usar a sua alma. Se na alma você também pode desencarnar na alma, você vai para um corpo mais sutil. E assim sucessivamente, né? Corpo sutil. E o grau, a forma que esse corpo sutil vai ter, vai depender do seu histórico, né, de tudo que você já construiu, porque esses corpos sutis a gente vai construindo. Você acabou de se individualizar, né, surgiu ali uma partícula de energia, aí essa consciência se fixa ali, né, a consciência individualizada. Então ela vai desenvolvendo aquela partícula tal, do ponto mais sutil, né, e vai ficando mais densa, vai criando outros corpos, né. No caso aqui nós não temos, digamos, esse corpo físico não é nosso, é algo da Terra, algo criado que está aqui, a gente vem e encarna e se aposta, e com o tempo a gente domina também essa matrix e vamos poder criar esses corpos por nossas contas, né. Então da forma que a gente vem se apossando e dominando a forma do corpo humano, a gente veio fazendo essa sucessão de corpos sutis que ficou para trás, né? Então a gente tem, nós aqui somos todos esse agregado todo de corpos e de conhecimento que tem. Então nós temos uma bagagem assim cultural, digamos, muito grande, né? Esse é o que a gente pode chamar, né? Esse é o nosso eu, né? O nosso eu cósmico. E assim, né, sobre então assim, o que pega então no espírito? No espírito não tem como você tá falando sobre ele, né, porque é o próprio todo. Então é a própria consciência, digamos, não individualizada, é o antes de existir qualquer coisa, então está lá, né? Então assim, a gente está tentando entender isso com o corpo mental, né, que está bem abaixo. Então a gente vai ter que subir uns pontinhos acima, né, estar na consciência para compreender. Mas o cerne da pergunta, ela é a respeito desses seres, né, esses seres piratas. É como se eles não tivessem coração, né? Resumindo, eles fazem o mal, eles não estão nem aí, né? Eles
trancam, né, eles seguram a evolução desse sistema, né, a gente já era para estar num nível, né, a Terra já era para ser um paraíso, a Terra já tem meios, já tem tecnologia para ser um paraíso na Terra, né, por exemplo, energia livre. Imagina se esses caras liberassem energia livre, né, o que não ia transformar isso aqui, né? Em 10 anos você ia ter um mundo totalmente diferente, né? Cura para todas as doenças já tem aí, né? Já tem tudo. Só que esses caras, eles não liberam porque eles têm medo de eles não ser mais importantes, eles perderem o poder, porque eles não sabem nada, né? Então assim, eles são frios, e quem tenta, né, desvendar a cura do câncer, liberar a energia livre, eles vão lá e matam. São frios, não são psicopatas, né? São insanos. Então assim, aí dá a impressão que o espírito deles é diferente, né? Mas assim, nós, né, como seres, qualquer consciência individualizada, não existe um ser igual ao outro, né? Todo mundo aqui é diferente, né? Não existe uma pessoa igual a outra, não existe uma consciência igual a outra, né? A partir da individualização. Então, só que o que diferencia esses seres então? São espíritos mais novos, né? Da mesma forma que eu falei que a gente vem formando esse corpo, né? A gente domina a matriz desse corpo. Depois que a gente dominar, a gente consegue a ascensão. Conseguiu a ascensão? Dominou. Então você vai ter a matriz desse corpo, né? Onde você for tiver um corpo humano, você vai lá e plasma, e você vai estar físico, denso ali, né? Que nem Jesus. Se Jesus voltar e tal, se materializa, tá ali, né? Que nem ele voltou depois da crucificação, tal. O Pedro vai lá, toca ele, é carne mesmo. Então é real aquilo, não é espírito, não, é real, é o corpo físico mesmo, porque o ser ele dominou a matriz física do corpo humano. Então esses seres, eles estão ainda, digamos, eles são almas novas, né? O ser humano, o diferencial do ser humano é que o ser humano é uma alma antiga. Então o ser humano ele já fez isso com vários corpos, né? Ele já teve muita experiência, muitas bagagens, muitas vidas em mundos que são considerados paraísos, né? Por isso que fala que nós somos anjos caídos, né? Porque nós habitamos mundos bons, mundos paraísos, de repente, tal, nos jogaram aqui na Terra, né? Por que motivo não sei, né? Ou prisioneiros, né? Que nem aquela coisa que eu falei nos vídeos anteriores. Você vai num lugar, né? O humano vai lá, invade tal região e cata todo mundo ali como escravo, né? Talvez isso tenha acontecido com o ser humano, né? Foram lá onde a gente estava quieto, tal, aprisionou todo mundo e trouxe como escravo aqui para a Terra, né? Alguns expurgados, né? Isso aí a gente não sabe. Tem as histórias que se contam para nós, né? Acreditar ou não vai de cada um. Então assim, você vai ter então, por exemplo, os animais, né? Os animais, a alma desses animais é muito nova, é pouca experiência. Então esses seres que são piratas, esses seres que são predadores, que nem fala, vamos por os reptilianos que vêm aqui e dominam a raça, quer sair conquistando tudo que é mundo, né? Que agem como predador, a alma que tem lá é muito nova, né? E por exemplo, se a sua alma é muito nova e você encarna no corpo que já está feito, que já tem todo o sistema, né? O sistema terreno aqui, humano e tal, aí você vem encarna, pouca ação você vai ter dentro desse corpo. A única coisa que você vai fazer é deixar o corpo vivo, né? Porque ele vai ser dominado pelo meio. Então o indivíduo ele vai fazer tudo o que o meio prescreve para ele fazer, né? Então assim, ele fica refém, ele fica preso, ele fica só assistindo a vida acontecendo, né? O que se passa e tal, né? E da próxima vez ele já começa um pouquinho de autonomia, né? Quando você vem e assume, por exemplo, as pessoas, você nasce, eles programam toda a sua vida, né? Aí de repente você fala, não, eu não vou fazer isso, eu vou ser diferente e tal, né? As próprias pessoas que param de comer carne, né? O meio todo eles falam, é natural comer, você precisa comer, senão você vai morrer e tal, se parar ficar doente e tal, eles programam, né? Aqui, se você não tiver uma alma bem forte, atuante, vai seguir tudo que está aí, né? E o sabor que você vicia, né? Aí passa a ser gostoso, ainda tem mais essa, né? Pelo gosto e tal, aí não quer deixar mesmo. Só que a alma lá dentro, ela vem com uma configuração diferente, né? Então quando ela começa a assumir, o ser para, né? O ser vê, isso aí não é certo tal, e vem aquela, né? Que tá vindo de fora, tá trazendo isso de fora. Então eles não têm isso, né? Eles é só a carcaça mesmo dominando, né? A alma deles é muito nova para ter uma consciência, não tem experiência em outros mundos. Eles estão tomando contato com isso agora, né? Eles vão observar a humanidade e tal, tentando se transformar, vai ver que é um sistema muito melhor, aí eles vão começar a ter um pouco de experiência e talvez depois de não sei quantos milhares de anos eles consigam encarnar no corpo humano, né? Falam que já tem muitos reptilianos encarnando em corpo humano, né? Porque já vai ter essa experiência. Então tá vendo essa troca de experiência, né? Em troca, acredito, tá havendo uma troca de mental, porque o mental aqui, pelo menos nós, né, como espíritos, nós podemos ter um mental já bastante evoluído, só que chega aqui no corpo humano ainda está desenvolvendo isso, né? E talvez essa troca com os reptilianos, com esses seres que do cabeção, né, tem um cérebro bem mais desenvolvido, então há uma troca, né, e tenta incentivar, né, dar um up aqui na nossa inteligência também, né, que é o que nós estamos precisando trabalhar agora. Então assim,
os espíritos, né, em essência são todos iguais, né, espírito tal, tudo é o todo, né, que nem, então assim, você dominando a matriz de um objeto, de qualquer coisa, você vai conseguir encarnar ali, né. As pessoas mesmo quando viram encosto, elas encarnam no próprio corpo de outra pessoa, né, a pessoa vira encosto, aí passa alguém lá que ela é digamos assim, a pessoa desencarna, né, virou alma tal. Aí, só que ela não só que tá vivendo no Maia, ainda tá vivendo na Matrix, a pessoa não procurou conhecer o espírito, se conhecer, né? Então ela continua aqui achando que tá viva ainda, só que ela vive uma espécie de sono, né? Então ela age meio que por instintos, por desejos. Então ela vê alguém fazendo algo que ela gosta, então ela cola naquela pessoa, não por maldade, né? Ela cola porque ali tem um semelhante e às vezes ela fixa, né, alguma parte do corpo daquela pessoa e vamos supor, no braço, aí a pessoa vai ter dor no braço, vai ter problemas de dores e tais, né, vai no médico, o médico não sabe o que é, porque tem um ser, né, encarnado, fixo ali, né, isso aí ela vai no centro espírita, dá pra tirar, ou por hipnose e tal. Então é assim, os espíritos em essência, né, se fosse com o próprio todo, então é só um só, então não tem como você dividir. A consciência individualizada não existe uma igual a outra, cada uma é diferente. A classe de espíritos, você vai ter espíritos mais novos, né? Então vai depender só do tipo de estrutura física que eles estão operando. Então vai ter o tipo de ser que tem uma estrutura física de um animal de predador e vai ter aqueles animais que agem coletivamente, né? E vai ter o ser que já teve experiência em vários sistemas, né, e vai aplicar o que é melhor para o todo. Então essa é a essência do ser humano. Nós quando nos encarnamos aqui, nós vemos como está o mundo, a gente não quer esse mundo de guerra, de onde tem gente morrendo de fome e tal, a gente quer algo onde todos sejam iguais, né, e seja bom para todo mundo. Então assim, você vai ter dois tipos de seres no universo mesmo, né, ou nesse sistema, que é o que eu já falei, que é o ser que é o pai e o ser que é o filho, né? O pai é a pessoa que é a abundância, né? Então ele dá tudo, ele gera tudo, né? E o todo é infinito, então ele nunca vai, é uma fonte inesgotável, né? Ele não está se preocupado que vai acabar, né? O filho esses seres que são predadores, que vêm ser apóstolos do sistema, eles são o filho, né? E o filho mas o filho é filho bebê, né? Imagina a criancinha bebê que acabou de nascer, fica gritando pra querer o leite e tal, e ela quer tudo, tem que dar tudo pra ela, se não dá, ela faz aquelas birras e tal. E imagina então esse bebê com poder, né? Se ele tivesse o poder, ele tomava tudo, né? Então é o nível que está esses seres, né? São seres que acabaram, digamos, de sair do ovo, né? São bebês, né? Querem tomar tudo, eles têm um certo poder, então eles acabam fazendo isso, acabam agindo dessa maneira. Então assim, basicamente é isso, né? Aí já respondendo essa pergunta aqui, se você pode encarnar em qualquer ser, se tiver vontade, tiver o domínio da forma, né? Às vezes a pessoa já até foi, às vezes nós já até fomos reptilianos, né? Às vezes nós fizemos o que esses caras estão fazendo hoje com a humanidade, nós fizemos anteriormente em outro mundo, né? Agora a gente está aqui espiando, né? Aprendendo mais e vendo as consequências, vendo como que funciona e tal, para que a gente, digamos, resolva de vez esse problema, né? Então assim, a outra pergunta, a última, existem espíritos humanos e espíritos de outros seres vivos, né? Aqui é sobre os espíritos, a consciência, sim, né? Existe uma consciência que a característica dela é mais humana, porque são espíritos que já vieram em bloco para cá, né? Vem um monte de anjo caído, então digamos são espíritos humanos. É que nem raças, é que nem espécies. Uma raça é mais sábia, é mais antiga, a outra é mais nova. Só que você vai diferenciar porque uma pode ser mais nova, só que tem um mental mais desenvolvido, né? E você ter mais inteligência, ter um mental, né? Ter mais cérebro, mais capacidade cerebral, não significa moral, que a pessoa é moralmente mais evoluída, né? A moral ela vai incluir sim como a pessoa age com o coração, não com a cabeça. Então assim, a diferença seria essa, né? Basicamente, a consciência individualizada desses seres é mais nova, então a pessoa, assim, astralmente ela vê a diferença, ela vê que ela olha para o espírito humano, ela vê que a alma ela brilha muito mais. Então esses seres, vamos supor, você para encarnar aqui na Terra, o ser humano, ele veio, digamos, decaindo a energia dele, né? Teve que rebaixar a sua energia, que nem você quer encarnar numa matriz humana, você tem que abaixar a sua energia até pegar o seu, digamos, perispírito, né? E moldar ali um corpo humano,
e encarnou, aí você ficou muito limitado. Aqui a gente se limita muito, né, do que nós somos. Só que a nossa energia está lá vibrando, né? Então tem aquela vibração, aquela exteriorização da energia toda. E então, só que nós decaímos muito, né, aqui no caso na forma humana, que ficou perto desses outros seres, né, que embora ele esteja no astral, uma forma dele mais sutil, ele tem a vibração densa, né, e eles foram encontrar o ser humano e falaram, o que é aquilo, né, que vibra tanta energia assim, a gente não vibra, porque são almas novas, ele ainda não tem aquele potencial todo de gerar energia. Então eles vieram e começaram a se apossar, né, da criação humana aqui e cultivar os seres humanos, porque tem essa alma que gera muita energia e, como eu falei nos vídeos anteriores, eles cria o ser humano de forma que o ser humano sempre qualifica a energia que gera de forma densa, né? Medo, ódio, inveja, rancor, tal, conflitos e a energia densa a quais eles podem estar absorvendo. Então a diferença seria essa, né, dos espíritos. Ou esses seres vivos são apenas corpos físicos, pois na essência a consciência é uma coisa só, com todos os seres. Então assim, tá certo, as duas coisas, as duas colocações dele é certa, né? Em essência tudo é uma consciência só, né? Então, por exemplo, você pode criar um robô, né? Cria um robô aí, coloca ali uma inteligência artificial nele. Então, você vai olhar o robô, você vai olhar, não tem uma alma dentro, né? Ou seja, o corpo que você criou, ele, digamos, não comporta uma alma, mas em essência ele é feito tem ali a matéria dele é atômica, tal, então é a mesma matéria nossa. Então ele faz parte do bloco de consciência. Então o nosso bloco de consciência, né, como humanidade, criou aquela máquina, né? Então assim, e se esse corpo pudesse abrigar uma alma nova, né? Só que a alma que vai abrigar, que vai formar ali, vai ser uma essência mais sutil possível, né? Então ela vai ter pouco controle daquele corpo, você nem vai perceber que tem uma alma ali, né? Então é mais ou menos o que acontece com esses seres mais novos, né? Você olha, você não vê alma, né? Que nem um animal. Muitas pessoas falam que não tem alma porque não percebe, né? Só que o animal ele tem uma alma já bem também desenvolvida, né? Só que comparada com o ser humano, né? O ser humano é muito, muito antigo, né? O ser humano ele assim, tem uma energia, digamos, incrível. E esses seres que vêm e agem como vampiros, como piratas, que vêm para sugar, né? A alma deles é muito nova ainda, né? Então a configuração física dele, então quem criou esse tipo de corpos, né, deles, né, talvez fomos até nós humanos que criamos e jogamos ali, ó. A gente vai criar um jogo assim, né, o humano, Terra, né, para treinar nossas habilidades, digamos, desenvolver o nosso corpo mental e ser testado nas nossas piores qualidades, né, de querer matar o outro, de querer vingança, de ter ódio e tal, para a gente ser testado nisso, né. Só que aí teve que colocar o desafio, né, então você cria corpos tais, né, aí vem as almas novas e encarna ali, só que aquele ser vai agir daquela forma para eles aumentar a dificuldade de que a gente enfrenta nesse sistema. Então basicamente é isso a diferença que há, né? Aqui se a pessoa querer encarnar como um reptiliano, um Grey, ela pode, né? Como eu falei, a gente pode até ter vindo desses seres. E isso de ser uma coisa só com a consciência, eu vou falar um pouquinho de consciência. A consciência é muito interessante, né? Você tem que se interiorizar para tentar perceber o que é a consciência, né? Porque nós somos essa consciência. E com essa consciência nós estamos operando o mental, operando o corpo emocional e operando esse corpo físico, né? Só que eu estou usando o mental para tentar falar de algo que está acima, muito, muito acima do mental, né? Então por isso que é complicado. A pessoa, para entender, ela tem que se interiorizar também e tentar sentir isso, né? E a consciência, como o mental ele vem depois, a consciência, você é uma consciência individualizada operando esse corpo, né? Essa consciência que você ela migra, ela não fica só nesse corpo físico, né? Você pode estar aqui, só que você pode estar em outra esfera, né? Você pega um corpo mais sutil que você tem, digamos, eu tenho lá um corpo 1, 2, 3, então eu pego meu corpo 4 e saio. Vou fazer qualquer outra coisa. Então minha consciência vai estar nesses dois lugares, né? Só que eu não tenho, eu para mim estou aqui, né? Então é uma consciência que já faz um tipo de bilocação, né? E quando a gente, digamos, dominar essa matrix humana, ter a nossa ascensão, a gente vai poder fazer experiências, por exemplo, de bilocação, né? Que é você duplica seu corpo, né? Você materializa um corpo igualzinho ao seu em outro lugar, né? E esse corpo você vai fazer coisas diferentes, só que a sua consciência vai estar nesses dois corpos, né? Então assim, é algo complicado para a pessoa entender de forma mental. E essa bilocação são corpos reais, corpos físicos, é o seu corpo físico, né? Tanto que se você, vamos supor, digamos, eu estou aqui, aí eu vou para tal lugar, eu vou para um parque, então eu me materializo no parque, né? Então estando aqui eu vou estar curtindo o parque e tal, e depois eu posso estar desmaterializando aquele corpo ou desmaterializando este corpo e estando lá,
Então eu fiz o que? Eu fiz um teletransporte, né? Esse para quem já tiver ascensão, mas assim, de dominar essa forma, né? Ou seja, tudo é corpo físico. Não somente a bilocação, mas vários outros corpos também, né? 3, 4, 5 corpos. E, por exemplo, né, eu vou tentar fazer uma analogia. A gente, vamos supor, que você jogando videogame, você joga um jogo, né, de cada vez. Mas você pode jogar vários tipos de jogos diferentes, né? Eu jogo um jogo, depois eu canso, eu jogo outro. Aí digamos que você joga uns 15 jogos diferentes. Só que, digamos que você esteja jogando esses 15 jogos, ou todo jogo que você já conhece, que você já jogou, ao mesmo tempo, né, na mesma hora. Então a sua consciência está em todos os jogos ao mesmo tempo. Então a nossa consciência ela faz mais ou menos isso. É uma alma, é uma mônada que vem, então ela se multiplica e encarna em vários seres. Então aqui nós podemos estar, nós podemos ter outros corpos, né, e operando outros corpos à mesma medida que tem esse. E tem relatos de pessoas que já tiveram esse tipo de experiência, né, que tem pessoas que de repente acordaram e se viram em um lugar diferente, né, ou seja, tem uns relatos bem malucos mesmo, né, que é coisa que para tentar entender de forma mental é complicado. E, por exemplo, algo que talvez a gente possa usar como base, que cada pessoa ela pode tentar sentir, é o que eu já falei pra vocês, por exemplo, quando a gente dorme. Quando a gente dorme, a gente sai com esses corpos. Aí fica o corpo físico aqui dormindo, né? O corpo físico é que nem o nosso carro. Guardou lá na garagem, fica lá. Então você sai e vai para outros mundos. Aí legal, você vai ter toda uma experiência lá, você vai fazer coisas que talvez esse mental nem consiga captar, né? Porque é muito distante a frequência. Só que quando você vem se aproximando do corpo, você, opa, já está na hora de voltar, né? Você sabe, então você volta, né? E quando você está se aproximando, esse corpo ele começa a ligar, então ele começa a captar algumas coisas que você está fazendo lá fora, né? Então aí a sua consciência ela já está nesse corpo lá fora e já está aqui também, né? Porque a consciência ela não tem limite, né? Nisso, a dica que eu dei é quando você, todo dia, né? Uma prática que você tem que nunca esquecer. Quando você acordar, fica consciente de você primeiro, não deixa o corpo assumir, que o corpo ele vai fazer o que? Ele já vai sair pulando da cama, ele já vai abrir o olho, né? Tem pessoas assim, mantém os olhos fechados, né? A dica é essa, mantém os olhos fechados, acordou, não abre os olhos, né? No começo você vai ver que é muito difícil, né? A pessoa nota que já acordou, já abriu o olho, já levantou, né? Às vezes a pessoa nem dá conta, já está andando já e tal, e tenta não abrir os olhos, tenta ficar consciente de que acordou, tenta não se mexer, né? Acordou, fica parado na cama, tal, e aí depois você, cheguei no corpo, né? Ficou consciente, aí depois você vai abrir o olho, vai levantar normal, né? Então fazendo isso com frequência, aí vai chegar um ponto que a pessoa vai perceber que ela vai chegar no corpo, vai estar no corpo, só que ainda vai estar sonhando, né? Você vai experimentar uma espécie de bilocação, de estar em dois lugares ao mesmo tempo, ou seja, você vai estar no corpo, porque o corpo já está ligando, só que você está voltando ainda, né? Às vezes você está falando com alguém, está conversando, isso vai vir espécie de sonho, só que é um sonho já diferente, é um sonho que te dá algumas dicas que você está, né, está fora do corpo. Então aí você já está, pode sentir algumas energias no corpo, que são, digamos, sintomas pré-projetivos. Eu só vou contar um sonho que eu tive, né, esses dias, fazendo isso, né? Sempre quando eu acordo, eu não abro os olhos, né? Eu fico parado e tal, até para tentar ali uma projeção, né? Às vezes você dá sorte do corpo estar paralisado e você entrar no corpo, aí você tenta sair sem acordar o corpo, né? Muito difícil, né, para quem consegue e tal, mas é uma dica, é boa para usar, que ajuda até nisso. Então assim, eu sonhei que eu estava numa sala de aula, né, conversando com algumas pessoas, e o que dá sinal de que você estava fora do corpo conversando até com outros seres. Eu acho que não era nem humanos, né? Só que a princípio, como eu sou humano, né, como eu não tenho lembranças de outros seres, a princípio a mente vai ver como humano. Só que nesse lugar, aí quando a nossa mente, quando o nosso cérebro começa a ativar aqui, aí você começa a reparar no lugar que você está. Então assim, eu falava com algumas pessoas, né, tava tipo um grupo, tava conversando, e coisas espirituais, eu não lembro detalhadamente. Só que aí você começa a reparar quando tem alguma coisa diferente, né? Por exemplo, não são humanos. Só que a mente, a princípio, ela vai trazer o sonho para você como é humano. Só que se o seu mental aqui começar a ligar, você começar a ver com a sua visão, então assim, eu olhei nos olhos da pessoa e vi que o olho dela, como se dessas pessoas, né, duas pessoas que eu vi, é como se o olho tivesse maior, fosse maior que o normal, né? Até assim meio que não esbugalhado, mas um olho grande assim, né? Então eu ficava reparando naquele olho e tal.
e achando diferente, é esquisito, falando, nossa, que, né, pensando assim comigo mesmo, que olhão, né, que essas pessoas têm é diferente, por que o olho tá tão grande e tal, né? Então eu olhei, não era a única, tinha mais, as outras pessoas também, era tu, tinha fisionomia, ou seja, você tá num ambiente que a sua mente vai plasmar as pessoas como fossem seres humanos, né, a princípio, só que na hora que você repara, né, você vai ver que eles começam a mudar de forma. Né, então é um sinal que você poderia estar num outro planeta até, né, conversando com seres diferentes. Aí aí como o corpo humano começa a ligar aqui, então já começa a ter aquela bilocação de consciência, o seu mental de humano começa a interferir lá onde você está, né? Então lá você pode até parecer meio estranho, né? As pessoas podem olhar você, ixi, tá acordando já, ó, o mental tá interferindo, né? A pessoa deve começar a ficar estranha, tal, aí você acaba sendo puxado, né? Sua consciência vem pra cá. Pode ser que o seu corpo talvez fique lá, né? Seja um corpo muito, muito sutil que continue lá. Só que como aqui ligou, né? Aqui puxou mais consciência e você acordou aqui. Assim eu falo, é muito louco, né? A consciência você pode estar aqui, pode estar operando vários corpos, né? Porém, né, é algo assim, é aquele tema que eu falo, é assunto de gaveta, né? Um dia a gente vai saber se isso é assim ou não, mas a gente já vai ter uma base, a gente vai ter elementos para a gente estar trabalhando e para a gente estar sentindo, né, pelo menos um pouquinho disso, né? Então espero ter esclarecido aí essas perguntas. Podem mandar mais, né? Não entenderam, não ficou muito claro, perguntem aí no espaço aí para vocês comentarem. Pode fazer as perguntas ou por e-mail ou nas minhas páginas no Facebook. Muito obrigado e até o próximo vídeo.